Chega mais ação, vamos juntos aqui analisar agora os comentaristas do programa do Jogo Aberto, falando aí sobre a vitória do Flamengo para cima do Estudiantes, 2-1. Mas o que chamou a atenção nessa partida foi os erros da arbitragem. O Flamengo foi prejudicado e a Conmebol se pronunciou assumindo os erros da arbitragem nessa partida. Vamos aqui analisar, porque o Ronaldo largou o aço, o Cicinho, a Renata Fã, falaram aí sobre os erros que aconteceram nessa partida. Vamos aqui analisar. Chega aqui, dá aquela moral, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreve e ativa o sino das notificações e coloca nos comentários aí a sua análise. O que você achou dessa partida vergonhosa por causa da arbitragem? Deixa os créditos aqui ao canal Jogo Aberto. Bora para as notícias do Flamengo. Ronaldão e o jogo do Flamengo. Começou, parecia uma avalanche, um massacre. Eu já considerei jogo para 6-0. Não. Eis que, de novo, o segundo tempo aparece. A arbitragem também. Reclamações com o apito. Gol no finalzinho, com 1 a menos o Flamengo tomou esse gol do Estudiantes e agora tem vantagem, mas tem menos vantagem. Bom dia. Bom dia, menina Renata. Bom dia, seus cavalos. A verdade é que o Flamengo foi garfado, né? O gol foi irregular que tomaram. Que a bola pega na mão, faz um passe. Eles dão um passe lá. Depois da expulsão do Plata. O Flamengo foi garfado. Dois pênaltis. Dois pênaltis também não deram. Quer dizer, eles estavam com a má vontade com o Flamengo sobrou. O Flamengo também brincou, podia ter feito uns 4 no primeiro tempo, né? Podia ter feito uns 4 gols no primeiro tempo. Aí depois abriu mão, a arbitragem tomou conta e tem que tomar cuidado. Tem que fazer o requerimento mesmo e não deixar mais esse cara apitar jogo do Flamengo. Meteram a mão no Flamengo. E outra, tem que canalizar isso agora pro jogo de volta. O Flamengo me machucou tanto, ganhou do meu Inter também em Porto Alegre, fora de casa. Tem força para vencer na Argentina. Mas a indignação rola solta, né, Edu? Não tem jeito. Realmente, o Flamengo tem motivos para reclamar, pelo menos na minha opinião. Bom dia, Edu. Bom dia, Renato. Bom dia, meus amigos. Com certeza, tem muitos motivos, Renato. Mas a equipe do Flamengo é muito superior à equipe do Estudiantes. Não tem nem o que comparar. Se jogar da forma que a gente acostumou, principalmente no primeiro tempo, vai ganhar tranquilo lá na Argentina. Indignadíssimo, deu uma coletiva furioso. Porque o Flamengo realmente deu pinta que golearia. Seria um jogo para muitos gols, por um placar elástico. E aí, numa dessas, você pode pensar com mais carinho no clássico diante do Vasco, já pode até poupar um ou outro jogador na Argentina. Só que a realidade é boa para o Flamengo, ganhou o jogo, mas é um placar que ainda dá esperança também para os Estudiantes. E o problema todo é a atuação da arbitragem. Não só o Felipe reclamou, a diretoria, os jogadores reclamaram, a conduta, a postura, as decisões, a tomada também. Você vê um lance que a gente vai começar a analisar agora, no Samuel Lino, no finalzinho do primeiro tempo, em que não é marcada uma penalidade, já começa, mas como assim? Não tem VAR, não tem revisão? Ronaldo, realmente o jogo poderia ter sido apenas em campo, o Flamengo poderia, tá aí esse é o lance, Teve o toque aí, né? Aí teve o toque também. E o VAR tem que chamar, e pelo menos é o que está na regra, né? Vamos dizer assim, que agora a regra é o VAR mexer. Mas eu achei muito estranho, muitas coisas que aconteceram nesse jogo chamam a atenção pela a ausência do VAR, a ausência da arbitragem. Então o Flamengo sucumbiu a isso. Agora, o que tem que ficar atento aí o Felipe é o seguinte, no segundo tempo, teve muita individualidade esse time do Flamengo. Individualidade perto próximo ao gol, ela não surtiu efeito. Porque o Pedro, algumas vezes, preferiu chutar no gol do que fazer o passe para quem estava melhor posicionado. Então, é uma coisa que o Flamengo tem que estudar, porque é um time muito... que no coletivo é muito forte, a gente sempre falou aqui. No individual também, jogadores acima da média. Mas quando isso começou a surtir efeito no Flamengo, já com o primeiro minuto já saiu o gol, que foi o toque de bola, a presença. E no segundo tempo, muita gente quis aparecer para fazer o gol. E muitas vezes a opção não era a opção que tinha, tudo bem que eram tudo atacantes ali, não era chutar, era servir. E tentaram chutar no gol. Então acho que o Felipe tem que ver esse tipo de coisa. Agora, da arbitragem, péssima. Eu espero que esse cara não apite aqui no Brasil nunca mais. Isso que a gente reclama da nossa arbitragem, né? Não, A arbitragem sul-americana também é complicada. Esse lance você marcaria pênalti, Edu? Eu marcaria, Renato. Porque o Samuel está em velocidade dentro da área e qualquer toque que você tenha no atacante vai ter o deslocamento realmente. Então realmente tocou no joelho ali do adversário
do Estudiantes e para mim pênalti. Ele tava com a bola dominada, entrando na área, assim. E aí? Não tinha porquê, né, ele optar pelo pênalti. Na verdade, ele foi realmente tocado, o pé dele bateu no joelho do adversário, então eu também daria pênalti. Mas vale ressaltar, o time do Flamengo é tão bom que, mesmo com essa roubalheira, mesmo com essa má intenção, porque isso daí é arbitragem mal intencionada, a má vontade do árbitro, o Flamengo ainda ganhou. Então, assim, para você ganhar do Flamengo, vai ter que árbitro novamente, fazer alguma coisa, porque o Flamengo não vai perder com facilidade, mesmo com toda essa displicência na qual alguns jogadores não tocou a bola na hora de finalizar, o Flamengo ainda ganhou, o Flamengo ainda foi soberano. Então, assim, o Flamengo é um sério candidato a passar para a semifinal. É que todo mundo imaginava, até pelo jogo construído, um gol com 15 segundos do Pedro, que seria bem mais tranquilo o placar. Agora, o Plata é um jogador super importante no esquema tático, na montagem desse time, e é uma válvula de escape também ali no ataque. E ele acaba se envolvendo nesse lance em que, na minha opinião, ele foi atingido. E o árbitro dá o segundo amarelo, ele já tinha tomado um cartão amarelo, e era o segundo amarelo, por isso que o VAR não pôde interferir, porque era um lance de cartão amarelo e não de vermelho direto. Então ele acaba tomando esse segundo amarelo, expulso, e a reclamação também de um pênalti aí no lance. Várias reclamações. O cartão, a penalidade, a falta que foi cometida pelo jogador do Estudiantes e não pelo atleta do Flamengo. Edu, uma confusão daquelas. E aí ninguém fez nada, ficou por isso mesmo. Renato, o que podia fazer é reclamar, como aconteceu depois do jogo, porque ali na hora não tem realmente. Agora, o que o VAR está fazendo ali? Por que não chamou o árbitro para revisar o lance, né? O que aconteceu? Opa, peraí, a bola bateu na mão do zagueiro do Estudiantes, entendeu? O VAR teria condições, Renata, de estar vendo essa imagem, né? O juiz não. E também ia estar revendo esse lance da falta, que não foi falta realmente do Plata, e sim do jogador do Estudiantes, porque chutou o pé do Plata. Então são várias sequências de erros que acabou atrapalhando a equipe do Flamengo, mas eu estou junto com meus amigos aqui. O Flamengo é superior à equipe do Estudiantes. Eu acredito assim, que lá vai ter mais facilidade, olha só, Ronaldo, do que teve aí no Rio de Janeiro, principalmente no segundo tempo. Porque aí no segundo tempo a equipe do Estudiantes gostou do jogo, né? Depois dessa expulsão, aí sim foi pra cima, fez o gol no final do jogo. Mas foi vantagem numérica, né? Tinha um jogador a mais, mais espaço. O Flamengo normalmente, como ele é postado, a defesa do Flamengo é excelente. O meio-campo a mesma coisa e o ataque, ele é muito equilibrado. E aí no finalzinho sofre a pressão do adversário em casa por conta desse nervosismo, dessa paralisação, desse jogador a menos, Cicinho. Tudo no final ficou realmente desfavorável pro Mengão. Ficou, mas o Flamengo também, mesmo com um jogador a menos, ele tinha totais condições de manter a posse de bola, porque tem jogadores para isso, né? Então o Flamengo foi pressionado. Na verdade, assim, Renato, o Flamengo estava tão confiante no futebol dele que demorou a reclamar do árbitro. Se o Flamengo tivesse pressionado no início, mostrando para o árbitro também que ali quem comandava também seriam eles, talvez a postura do árbitro teria sido diferente. Só que o árbitro apitava, ninguém pressionava, exatamente pela superioridade, pelo momento do Flamengo. E aí, como começou a reclamar, acredito que foi um pouco tarde. Mas assim, o Flamengo aprendeu com isso, sofreu desnecessariamente, e acredito que no jogo da volta também, como o Edu falou, vai vencer fácil, porque tem muitos jogadores para isso, tem jogador para substituir o Plata à altura. Vale ressaltar que esse Flamengo aí não é um time que joga só não, porque o Plata tomou o segundo cartão, porque é um time também que os atacantes defendem, os atacantes correm atrás da bola, os atacantes marcam bem, então é um Flamengo que no meu ponto de vista é bem completo e bem a cara do Felipe Luiz. E aí agora a gente tem um outro lance bem polêmico, o gol do Estudiantes, um gol em que nitidamente a bola, a gente vai mostrar aí, ela bate na mão antes da finalização, até foi dado gol contra, não é do Léo Ortiz, e nada, a revisão do VAR não existiu. Olha lá. Foi um passe de mão aí. Pode ver que o zagueiro faz o cabeceio. Não, fora, foi o Arthur, né? O Ayrton, né? Que cabeceia, se eu não me engano. Tenta tirar a bola lá. Ele joga pra dentro, pega no braço e a bola foi um passe. E aí ninguém... E aí já não é um movimento natural do corpo, não tem né? Como, já essa bola ela desvia e vai e ela sobra pro atacante fazer o gol lá. E aí também fica a dica pra vocês do Flamengo aí, vocês são malandro. Não começa o jogo, velho. Apita, então sai de perto da bola. Fala, não, vai ver o VAR lá que ela pegou na mão. Ou ninguém viu. Ou quem tava dentro do campo não viu isso.
que eu acho que já estava todo mundo tão pilhado com a arbitragem. Mas, na verdade, tem que ser checado. Todo lance de gol é checado. E como é que não viram isso? E falaram também, né, que o quarto árbitro falou assim, ó, tira aquele jogador lá porque ele vai ser expulso. Estão falando no jogo, tira lá porque vai ser expulso. No intervalo, uma das... Porque, pô, isso não se faz. Uma das reclamações do Flamengo. O Vinha, que é jogador uruguaio e compreende perfeitamente o idioma que é o dele, ouviu o quarto árbitro dizendo pro banco lá do Estudiantes que o jogador estava fazendo muitas faltas, que o jogador estava com perigo de ser expulso, deu esse alerta. Que isso? É absurdo isso, Renato. É que assim, se isso for comprovado, tem que ser comprovado. Essa é uma reclamação que eles estão afirmando isso. O Flamengo não iria causar confusão e nem iria inventar uma questão dessa, né? Que teve aí até, eu vi isso na ESPN ontem, que inclusive transmitiu a partida, que eles têm uma imagem que há um diálogo longo entre o quarto árbitro, o treinador e o Domingues, mas não dá para comprovar que é isso, mas poderia ser isso. Então, aconteceu com o Flamengo. Isso é importante também o quê? Levantar isso daí e ressaltar o quê? O Palmeiras também, que pode vir a ser prejudicado, porque quando pega árbitros mal intencionados, acaba generalizando, né? A questão de Argentina, Brasil tem toda essa rivalidade, então Palmeiras, tome muito cuidado também com a arbitragem. O Flamengo caiu no Marapuca então ontem, porque o quarto árbitro estava falando pro outro mandar tirar, organizando fora. E dentro, esse juiz já pegou uma geladeira enorme, esse cara aí. E tá voltando de geladeira. E atenção, conforme for, não vai voltar mais. Atenção, desculpa interrompê-lo. Notícia importantíssima. A Conmebol publicamente anuncia que houve erro na expulsão do Plata. Ela reconhece que essa expulsão foi mal feita, mal aplicada, e ela divulgou inclusive o áudio do VAR, a comunicação do VAR e a arbitragem. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir aqui no Jogo Aberto, mas a Conmebol reconhece que o Plata não deveria ter sido expulso. Vai tirar o cartão? Tem que tirar o cartão. O jogador pode jogar o próximo jogo? Não. Essa que é a questão. O papel da Conmebol é esse daí. Vamos tampar o sol com a peneira. Né? Ok, reconhecemos, mas nada acontece, não muda. Olha, já tem um precedente, teve um precedente em 2018, o Dedé, não é? Zagueiro. Ele teve, na época, no Cruzeiro, já passou pelo Vasco também. Ele teve um cartão e depois viram que esse cartão ele era inaplicável e aí retiraram. Eu não sei se isso vai acontecer agora. Foi vermelho direto, né? É um vermelho direto. E aí eu não sei se isso vai acontecer agora com o Plata, mas a princípio, pela regra, a gente já viu várias vezes os árbitros errarem. E o erro o árbitro vai pra geladeira, tem uma punição. De novo, né? Esse árbitro na geladeira, de novo, porque ele já ficou um tempão afastado. Mas eu tô dizendo do que foi armado. Se o árbitro já tá ali falando para tirar um jogador, porque já tá sendo manjado e pode ser expulso, orientando, quer dizer, alguma coisa eles já foram programados para fazer lá no Rio de Janeiro. Tem que ficar esperto aí o Flamengo agora... ir pra cima da Conmebol, porque conforme pode até tirar esse cartão aí. De repente seria interessante pro Flamengo e justo também. Justo. Nada injusto, pelo contrário. Geladeira vai acontecer, com certeza. Andrés Rojas, árbitro da Colômbia. De novo. Bom, vamos lá. Primeiro que a Conmebol já anunciou que não deveria ter sido expulso o Plata. Então, já começa que a análise é errada, não é? Porque foi um segundo amarelo. Por conta desse segundo amarelo, o protocolo não permite que o VAR fale sobre o cartão. Mas tem também uma reclamação de pênalti nessa mesma jogada, nesse mesmo entreveiro. Então, eu quero ouvir de vocês agora. Já sabemos que a Conmebol já reconheceu. O Plata não deveria ter sido expulso. Alguém discorda disso aqui? Nossa não, senhora, né? Tá louco. Não tem como, né? Não tem como. Por mais que a gente tenta aqui falar que como diria os Garbinho, que o Flamengo é sempre beneficiado pelo apito, a gente não pode dizer que aí, porque aí ele toca na bola e tenta sair. E acaba recebendo o chute aí. Esse cartão, não sei onde ele inventou esse cartão também. Tem lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro, sabia? Esse é um lance que eu tenho dificuldade em acreditar em erro. Na minha opinião, o juiz foi mal intencionado. E não estou insinuando nada aqui. Mas, na minha opinião, assim como foi no jogo do Palmeiras, no pênalti que seria marcado do Everton, os caras foram mal intencionados. Para quem sabe tirar essa hegemonia dos brasileiros. Esse lance, e tiveram outros dois lances também do Flamengo, 2 pênaltis, na minha opinião. Mas esse lance aí... E o gol que a bola pega na mão, o VAR não chama, Ronaldo, né? ele foi... exatamente, mas ele foi numa vontade. Ele foi numa vontade de dar esse vermelho. E ele tava de frente, Garbinho. Exatamente. Não tinha ninguém na frente dele. E ele viu. É um absurdo esse lance. O Flamengo foi muito prejudicado.
muito prejudicado. E é um resultado 2-1 que pode dar ruim pro Flamengo na volta muito por era um conta jogador disso. bem atuante na partida, né? Teve chances de gol e tudo, tava se apresentando, não se escondeu, pelo contrário. E aí, depois, com um homem a menos, Olha isso, o Flamengo também ficou diferente em campo. Acabou sofrendo mais, o Estudiantes resolveu partir para cima, conseguiu esse gol. Agora, Everton, é uma coisa, assim, completamente fora do que a gente tem acostumado. Aqui, o Ronaldo defende a arbitragem estrangeira, que é o único jeito. Não é o único jeito. Mas colombiano não, esse colombiano nem quer não. Ele já veio da geladeira. Só que a Colômbia é estrangeira, é fora. Mas esse cara já veio da geladeira um tempão. Agora que ele não volte nunca mais. Não, e aí ele foi beneficiado, então, com uma volta a uma partida de magnitude de um Flamengo e um Estudiantes, campeoníssimos da Libertadores e tudo mais. Everton, é uma pena, porque o Flamengo, ele poderia, inclusive, ter saído com uma vantagem tão confortável, tão tranquila, a ponto de poder se concentrar no clássico contra o Vasco, preservar a sequência no jogo de volta. Renata, ontem, inclusive, quando o Flamengo abriu 2-0, né, estava no grupo ali, falando, eu, por exemplo, falei que seria empate, né? E aí eu falei, aí você disse, eu falei que seria 1-0. E aí, poxa, e o Flamengo já abriu 2-0 ali, mas assim, voando para cima do Estudiantes. Eu não acredito que haja um movimento com a força das redes sociais, tantas câmeras, tantos celulares, tantas tomadas pegando tudo que acontece dentro do estádio. Eu não acredito nesse lance de que, vai lá e dá o serviço, porque a gente precisa acabar com a hegemonia do futebol brasileiro e tal. Ano passado, Cruzeiro e Atlético chegaram a 2 finais, uma na Sul-Americana, outra na Libertadores. E o Atlético jogou com o River aqui, fizeram um movimento para vão levar para o Monumental e não sei o quê. E aí, no final das contas, deu o que deu. Os dois chegaram nas finais, perderam as finais e não perdeu por causa de arbitragem, tá? O árbitro deve ter enxergado que foi uma solada do Plata, mas não houve solada, né? Inclusive, ele tira a bola com a lateral do pé, né? Ele não dá um prego, ele tira com a lateral do pé e ele recebe o chute e tal. O árbitro pode ter interpretado isso, mas a própria Conmebol já admitiu, né? Inclusive que não deveria ter sido expulso e tal. Renata, eu vou dizer uma coisa aqui que o torcedor não gosta de ouvir, mas mesmo com tudo que aconteceu, com essa arbitragem que é ruim aqui, é ruim em todos os outros lugares, são poucos os árbitros sul-americanos que se destacam, né? Pouquíssimos, mas ainda assim, o Flamengo, eu acho que aproveitou muito mal todo o restante do jogo. O papo é a arbitragem, o papo é o VAR, o papo é o lance, o papo é a expulsão, ainda tem outros assuntos relacionados ao jogo, mas eu acho que o Flamengo, mordeu a chumbada nessa aí. Foi muito mal, uma vitória por um placar reduzido, esses caras correm muito lá, jogo difícil na volta. Agora, com respeito ao assunto em destaque, o árbitro deu solada, mas não houve uma solada e também acho que não era para expulsão. Pois é, que coisa, hein? Mas realmente a dinâmica do jogo mudou. E poderia ter mudado ainda mais pró-Flamengo no primeiro tempo se ele tivesse marcado uma penalidade no Samuel Lino, já na primeira etapa. Algo que não aconteceu, mandou seguir. Eu quero a opinião de vocês aqui. O Edu, o Cicinho e o Ronaldo falaram sobre o lance. E, por favor, repitam. Edu, você teria marcado, né, a penalidade? Eu teria marcado, sim, porque houve um toque no pé do Samuel, entendeu? Ali em velocidade, qualquer toque que você dá no seu adversário realmente cai. Então, para mim, pênalti. E olha, Renata, tem um detalhe aí. Ele está inteiro na bola, ele não vai cair, por que ele iria cair? Ele tem espaço, ele está entrando na área com tranquilidade. Ele está com a bola dominada, ele pode tentar o drible, fazer a jogada lá. Ele está olhando para fazer a jogada e é derrubado. Pênalti claríssimo, quer dizer, ninguém de repente cairia. Não teve nem intenção do adversário, mas tocou, realmente tocou, né, doutor? Ele iria pra bola inteira, ó. Por que ele iria cair? Não tem nem como ele Não, poderia... e pra que cavar, se ele poderia ter uma sequência de jogo, ainda mais um time que estava ganhando de 2-0. Mas esse é um tipo de jogada do defensor que usa da malandragem. O cara tá correndo, você tenta um pouco mudar a direção, exatamente dar esse toque. Tipo, sem querer, né? Sem querer. Então você fazia muito isso. Fazia, quando o cara tomava a frente, fazia isso daí. Outra, você vendo lances assim, é difícil você não acreditar numa má intenção
que o árbitro entrou mal intencionado. Como nós estávamos falando, teve o auxílio lá do quarto árbitro. Olha, troca o jogador, fala para a comissão trocar o jogador, senão vai ser expulso. Então, assim, é difícil não acreditar numa má intenção dessa Ou também o atacante também é tão esperto que eu vou cortar a frente do zagueiro. Porque qualquer toque que eu tiver, ele vai cair também. Acontece. Mas esse é o papel do atacante, realmente. Entendeu? A E mesma ali é coisa aí. A área do atacante, né? A O área que eu do falo atacante. sempre, vai pra dentro da área que é. Ô, Renata, ontem me lembrou noites terríveis das equipes brasileiras, sofrendo emboscadas. Já sei, você lembrou do Corinthians. Lembrei com mesmo, o de Boca, 2013. que Lembrei mesmo. 2013 era pra Eu ganhar achei que isso não aconteceria mais. O trimundial. Eu achei que com o advento do VAR isso não aconteceria mais. Porque assim, hoje é muito mais difícil. Você precisa de um conluio muito grande para você, não vou usar uma palavra mais agressiva aqui, mas para você interferir no resultado. E ontem a arbitragem me parecia disposta a isso, de todas as maneiras. A gente estava até falando no lance E anterior. o VAR não chamou e não houve nenhum comentário Ela teve uma depois. checagem lá e segue o jogo. No lance anterior, todo mundo sabe aqui que no cartão amarelo o VAR não pode entrar. E que acho até que a FIFA precisa rever esse protocolo. Já falamos aqui. O segundo amarelo, ele tem como consequência uma expulsão. O jogo. Aí tira o juiz Ele de campo, tem como pô. Aí consequência tá de uma expulsão. brincadeira. Precisa mudar. Em cartão amarelo, segundo amarelo precisa entrar também. Segundo amarelo é um vermelho. Naquele caso... Hã? O segundo amarelo é um vermelho. Então, mas aí o protocolo não deixa entrar porque é um amarelo. Mas naquele lance certo, ali, tá como certo. há uma dúvida... Há uma dúvida. Tem gente que acha que foi pênalti, que não foi, que o chute do Facundo Rodrigues ali pegou no Plata dentro da área, fora. Era a única maneira, se o VAR quisesse, de salvar a decisão do árbitro. Porque ele, em lances de pênalti, ele pode chamar o árbitro. Ó, eu tô na dúvida aqui, não tem uma imagem clara. Vem aqui ver. Ao ver, ele poderia rever a sua decisão. Ele poderia marcar uma falta fora da área. Ele poderia retirar o segundo cartão. Mas a bola bateu na mão dentro da área também, Chico, antes disso. Entendeu? Ele poderia Aí depois revisar todo o APP. Pegou na mão o gol. O gol deles pegou na mão também. A bola Aí é que o VAR não tá. chamou, Aí tá o não lance viu? do gol. Ó, esse é o lance. Aí. O lance do gol do Estudiantes. Os caras Acabou vieram sendo pra gol fazer contra, mesmo. Chico. Gol contra ou foi gol a favor? Porque Não. Gol de mão. falaram que foi gol contra, dado na sua. Eu acho que não, eu acho que, bom... Eles erraram em tudo. Desviou Cara. o Léo Ortiz, né? Então, só desviou, não foi Não contra. dá, né? Então, aí ficou nessa dúvida se eles deram gol a favor. Depois, Pra mim, mas isso é também, gol a favor. fato é que teve gol. E o jogo acabou 2-1, um placar até inesperado pelo primeiro tempo que o Flamengo realizou. E até a postura do Flamengo, antes do momento da expulsão, o Flamengo era melhor. O Flamengo estava dominando ainda. Depois que teve um jogador a menos, é que começou a criar espaços o Estudiantes. Mas um gol em que muita gente anularia. Você anularia, Chico? Não. Tem mão, Chico. Não, ali, não, ó, tudo tem- bem, mas aí cara... Mas aí o tem cara dá uma proximi- assistência de mão. Não, mas aí tem uma proximidade da jogada. E a posição natural? Ele não tá na posição natural. Ele não é um goleiro, velho. O braço não está em posição natural. Vocês dariam pênalti nesse lance? Sim, claro. Sim, estão dando. Ah, desculpa, Eu não ô, acho, acho Chico, que a bola tá se muito não- próxima. Chico, se não fosse a mão dele, não seria o gol. Tudo bem, mas não aí... seria o gol. Ele dá um passe de mão, Mas a entre regra não aspas. fala isso, Mas é a né? mesma regra coisa fala num só do cara que faz o gol. É a mesma Mostramos- coisa num cruzamento. O Igor Gomes aconteceu com ele no jogo do Flamengo, no jogo do Atlético Mineiro, lá na Bolívia. Ele tava aqui, o cara cruzou, pegou. Tava bem próximo e ele tava dentro da área. Então, mas não é uma posição. essa proximidade da bola eu discuto. Eu discuto Ah. porque não tem tempo do cara tirar o braço Ó, dali. São 3 lances. É muito difícil acreditar em erro da arbitragem nos 3 lances. É muito O Lucas difícil. fez gol de Jogo mão do também no Atlético Corinthians. Paranaense, Ninguém Corinthians, cara, falou tocou a bola aí, com a mão. Ronaldo, cara, ninguém tá falando de Corinthians aqui. Não, estamos ó. falando que o Lucas fez gol de mão e o VAR também não viu. O assunto é Libertadores. O VAR Agora, também em não vê. circunstâncias normais, na minha opinião, o Flamengo é muito melhor que esse Estudiantes, mas muito melhor que o Estudiantes. Só que esse placar, tudo que aconteceu, leva uma tensão extra pro jogo da volta, que é na Argentina, não é nos domínios do Flamengo, que ganhou do Inter lá em Porto Alegre tranquilamente, Vai ter jogando Grenal, melhor. hein? Não é. Vai ter Grenal. Eu lembrei agora, não sei porquê. Não, ganhou do Inter, que foi o adversário que o Flamengo eliminou pra chegar nessa fase. Foi. Ou não? Verdade. E ganhou as duas. Então ele pode ganhar muito bem do Estudiantes, mas não precisava passar por isso. Já muda o planejamento do final de semana, Já. no Campeonato Brasileiro, no Clássico contra o Vasco. Claro que o Felipe Luiz já pensou em todos os detalhes. Pode ganhar tranquilamente, mas não precisava passar por isso o Flamengo. E fica difícil, né, Rê? Assim, o jogo lá não sabe se a arbitragem pode interferir ou não nesse resultado, até porque interferiu no jogo da ida. É um jogo difícil pro Flamengo, que dominou a partida ontem, foi muito melhor. Era pro primeiro tempo, se marca o pênalti, muito provavelmente o Flamengo iria converter, era para terminar 3-0 o Flamengo.
Um amasso. Mas o Flamengo amasso também completo. deixou de fazer gols ali, como o Ronaldo frisou bem. Pô, daria pra dar o passe, o cara de repente você tem que pensar isso aí, entendeu, Muslera, o Pedro errou o gol. Então, assim. Vocês Agora, pensaram no Grenal uma- também? Vai ter o Eu Grenal pensei, também, vocês verdade. pensaram tudo? Pensaram? Calma, estamos num nível que não nos pertence, chamado Libertadores. rapaz, vai ter Marco Aurélio Grenal. Cunha, pra você o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o primeiro tempo do Palmeiras contra o River? Acho que foi igual. Foi igual. O Flamengo poderia ter feito 3, 4 gols, jogou de forma intensa. E aí eu acho que se acostumou com o resultado e deu a margem ao árbitro interferir. Foi, na minha opinião, foi um escândalo essa arbitragem. Mas o Flamengo tem toda a chance de fazer o mesmo resultado, até mais lá com os Estudiantes, desde que a arbitragem seja justa. Seja neutra, não é? Chico Garcia, hoje você trabalhou um pouquinho, hein, nessas análises. Podia Francisco continuar. Garcia jamais apitaria desse jeito. Jamais. Será que vai dar? Grenal nem pensar. Nação, tá aí a imprensa então largando aço na arbitragem dessa partida Flamengo 2, Estudiantes 1. Eu quero ver o que vai acontecer na partida de volta lá na Argentina, hein, porque essa partida promete. Após esses erros que aconteceram hoje, o Flamengo tem que ficar de olho e em cima da Conmebol. Tem que ir em cima da Conmebol, porque os erros gravíssimos que aconteceram nessa partida, causando a expulsão do Gonzalo Plata, vergonhoso. Vamos ver o que vai acontecer. Deixa o seu like, se inscreva no canal, coloca nos comentários aí a sua análise e a gente se vê no próximo vídeo.